E aí, gente, boa noite para todo mundo. Estamos oficialmente ao vivo mais uma vez aqui no Diário da Pesquisa. Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem tá chegando aqui agora, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal e sejam bem-vindos a mais um aquecimento do Intensivão Currículo para Residência, que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro. Então vamos chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Diário da Pesquisa. Aqui é o canal onde você aprende tudo que você precisa saber para poder começar a construir um currículo de destaque para passar na sua residência dos sonhos, tá bom? E se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece ainda, prazer. Eu sou Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para residência e hoje eu vou estar falando justamente sobre como criar temas fantásticos para você conseguir publicar e pontuar no seu currículo, tá bom? Então o tema dessa live de hoje aqui é justamente esse, que é para você também conseguir chegar aquecido lá no intensivão de currículo para residência, tá? Então, queria lembrar e deixar claro que o Intensivão, ele é um evento 100% online e gratuito, tá? O Intensivão gratuito de 3 aulas para você saber e entender como construir o seu currículo de destaque, para passar na sua residência dos sonhos, para aumentar as chances de você ser aprovado na residência que você quer e escolher o local que você quer passar. Tá bom? Então, gente, justamente, se você quer isso, se você tem esse interesse em investir na sua prova de residência, na sua aprovação, antes mesmo que qualquer concorrente seu comece a entrar em cursinho para estudar para essa prova, o link para se inscrever tá aqui abaixo, tá bom? Então, para todo mundo que tá assistindo ao vivo, o link para se inscrever no Intensivão de Currículo está aqui abaixo do vídeo, tá bom? E, gente, para começar aqui hoje, certo? Nós vamos estar falando justamente sobre como criar temas, certo? Que são potencialmente publicáveis, temas fantásticos para você criar uma publicação científica e pontuar. Cara, por que que isso é importante? Por que que eu devo investir o meu tempo nisso, tá? Então, se você quer ter um bom currículo para residência médica, isso é uma coisa que é fato. Se você quer ter um bom currículo para residência, você sabe, tá? A importância que tem a publicação científica. Você sabe, certo? Que a publicação científica ela é um pilar. Então não tem como dissociar as duas coisas. Currículo bom é um currículo que tem pesquisa. Se você for do sul do Brasil ao norte, você vai ver ponto publicação científica. E tem que lembrar que a publicação científica ele é um item super duradouro na sua vida. Na sua vida, em qualquer processo seletivo que você for fazer parte. Residência médica, prova de título, mestrado, doutorado. Então, tudo que você for fazer, todo esforço que você faz hoje, você é recompensado no futuro. Então, vamos supor que você passe a prova de residência e você queira, dentro da residência, fazer um mestrado. Então, na competição, para essa vaga de mestrado, você já sai na frente. Então, publicação científica, ele é um ótimo investimento a longo prazo. Por quê? Porque você faz hoje para pontuar por um longo tempo no seu currículo, tá bom? Então, publicação científica, ela está intimamente ligada a ter um bom currículo, a ter uma alta pontuação, certo? Na análise curricular de maioria dos editais, tá bom? De residência médica, e é por isso que eu tô trazendo esse tema aqui. E por que, cara, escolher um tema potencialmente publicável? Porque o que acontece muito, tá? É, você tá com seus amigos, tem abrir um congresso, aí todo mundo decide que vai fazer um trabalho científico para enviar para esse congresso. Só que geralmente acontecem duas coisas nesse momento. Né? Você se reúne com seus amigos, todo mundo topa a ideia de publicar, mas aí na hora do vamos ver, todo mundo vai embora. Ou 2, todo mundo realmente quer publicar, só que tem dificuldade em definir um tema. E muitas vezes quando esse pessoal define um tema e já está muito batido, um tema que para a literatura científica tanto fez como tanto faz. E aí, o que é que isso causa? Você produz um artigo científico que, no final das contas, não vai ser publicado. Se não é publicado, não soma no seu currículo. Então, não adianta você investir o seu esforço em um tema que não vai gerar publicação no final das contas. Ponto final. Ah, Clara, mas e a pesquisa científica por trás? Sim, eu sei que é importante, mas a maioria das pessoas não está aqui porque gosta de pesquisa científica. Eu passaria o dia inteiro, ó, o nome do canal, Diário da Pesquisa, eu passaria o dia inteiro falando sobre isso. Mas, enquanto você não tiver um tema que, de fato, você consiga fazer uma publicação daquele tema, ele é um tema ruim. Você não consegue tirar uma pesquisa daquele tema, ele é um tema ruim.
E, Clara, como é que eu crio um tema que de fato é bom? Um tema que de fato vai valer a pena eu investir? E que não vai ser só água com farinha e eu não vou estar somando no meu currículo. Como é que eu crio um tema que vai virar um artigo científico, vai receber menção honrosa, que vai para publicação no Congresso Nacional, que vai virar apresentação oral? Esse é o tópico aqui. E antes de começar, é muito importante a gente esclarecer algumas coisas aqui sobre esse tema. E principalmente o que eu queria esclarecer sobre esse tema, tá? Eu queria esclarecer que quando nós saímos, certo, do ensino médio e vamos para a faculdade, o ensino médio ele tem forte influência de como nós vamos escrever na área da saúde. Isso é fato, porque lá tem a redação do Enem. E o que eu queria que você tirasse da sua mente agora aqui é que fazer artigo científico é igual a escrever uma redação para o Enem. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Na realidade, se você estiver fazendo isso, você está comprometendo diretamente a sua publicação e, consequentemente, sua aprovação no currículo lá na frente. Diretamente, mas é um comprometimento muito sério. Muito sério mesmo. Porque o que acontece? Quando você, ao invés de se preocupar em fazer uma pesquisa, faz uma redação, o trabalho não é publicado. Ai, cara, como assim? Então, assim, vamos deixar mais claro. Para você publicar um artigo científico, certo? Antes de mais nada, você precisa realizar uma pesquisa científica. E essa pesquisa, ela precisa ter gerado dados, ter gerado alguma coisa para você contar para as outras pessoas. O que é que foi que você viu? Então, o artigo não é nada mais nada menos do que uma historinha que você contou para outra pessoa por meio de uma revista científica de o que foi que você encontrou na sua pesquisa. Certo? Então, a pesquisa científica ela tem 7 etapas. Então, primeira etapa, ideia do tema. Depois, estudo preliminar. Formulação de pergunta de pesquisa e objetivos. Desenho de pesquisa. Depois, o desenho de pesquisa tem a coleta dos dados. Depois da coleta dos dados, análise desses dados. E nós temos aqui 6. Por último, depois da análise desses dados, nós temos a escrita do artigo. Então, a escrita do artigo é somente a última etapa. Então, assim, escrever um artigo não é escrever uma redação, porque se você faz isso, no momento em que você assume essa posição, seu artigo ele já tem alto potencial de ser rejeitado. Então, na hora de pensar em fazer um artigo, você não vai pensar em fazer uma pesquisa de um tema que você acha que é bonito falar. Não, não é isso que eu vou estar trazendo para você nessa live de hoje aqui. Eu vou estar te mostrando como você encontra um tema que tem potencial de ser publicado. Não é de ficar bonito no papel. Coisas bonitas não são publicadas, não somam no currículo e não pontuam para residência. E não contribuem a aumentar as chances da sua aprovação. Certo? Então aqui não é sobre ficar bonito, porque o que eu vejo muito é o pessoal se encanta pelo tema, ou por exemplo, tem um familiar que tem, principalmente na área da saúde acontece muito isso, a gente assiste uma aula sobre o tema e faz, eu tenho um tio, tenho um avô que tem isso, meu Deus! Aí às vezes tem um hipocondríaco da turma que diz, meu Deus, eu tenho isso, né? Sempre tem um hipocondríaco da turma, eu tenho uma amiga minha que cada aula que ela tinha, ela ia fazer um exame novo no laboratório. Depois me fala aqui abaixo nos comentários se você tem um hipocondríaco da turma ou se você é um hipocondríaco. Mas sempre tem isso. E aí você gosta muito de falar sobre o tema porque teve um pai, enfim, teve alguém do seu redor que teve a doença ou foi você. Aí você faz, vou fazer um artigo sobre isso. E aí você toma aquela ideologia pra você. Só que você não se questiona. Aí você fala, ai cara, mas milhares de pessoas morrem com isso todo dia. Eu sei. Eu sei que toda doença ela é impactante. Toda doença é impactante. Só que você tem que se perguntar, será que vale a pena produzir um artigo, uma pesquisa sobre esse tema? Ou será que os resultados dessa pesquisa não estão aí como qualquer um? Entendeu? Então, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa sobre hipertensão, vamos colocar, vou fazer uma pesquisa sobre hipertensão. Conceito de hipertensão, todo mundo já sabe o conceito de hipertensão. Já é uma coisa batida, tem diretriz, tem tudo. Prevalência de hipertensão em obesos. Isso já está batido. Está batido demais. Prevalência de hipertensão em pessoas fumantes. Já está batido. Entendeu? Então,
Às vezes o pessoal tem temas que são importantes para eles, mas não são importantes para produzir pesquisa naquela temática, porque não faz sentido. Certo? Então, vamos separar aqui de uma vez por todas e separar do seu coração isso de, eu acho que esse tema é legal por causa dessa ideologia que tá por trás dele, porque aí muita gente coloca assim, é importante porque mata milhares de pessoas e o governo precisa propor medidas para isso. Sim, é obrigação do governo propor medidas para isso, mas o que eu tô falando não é de governo, não é de mundo, é de, aqui, será que realmente precisa produzir esse conhecimento? Será que precisa coletar esses dados? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Ao longo da aula, vocês vão conseguir entender, tá? Mas um ponto muito importante que eu queria citar é que aqui é só o aquecimento para um intensivão. Lá eu vou falar muito mais. Eu vou trazer muito mais resultados. Certo? Então, eu preciso que, se você está assistindo aqui, clica aqui abaixo, tá? Para você entender o todo. Aqui eu tenho só uma partezinha, ó, o intensivão tá assim, eu tô trazendo só uma partezinha do que vai ter lá. E o principal benefício dessa live aqui é você conhecer um tema que aumente as chances de levar a publicação de verdade, tá bom? E para poder começar aqui, eu queria começar com um exemplo, tá bom? E claro, que exemplo é esse? Então eu vou pegar aqui 2 trabalhos publicados pelo PPA, para a gente poder entender por que esses trabalhos conseguiram ser publicados. São 2 congressos nacionais, inclusive um com menção honrosa. Então, o que é que fez esses trabalhos serem publicados? Um foi o trabalho de televigilância à saúde de idosos durante a pandemia de Covid-19, um relato de experiência, certo? E o outro foi a análise do perfil epidemiológico de crianças vítimas de queimadura no Brasil entre 2016 e 2020, ok? E claro, o que é que esses trabalhos, certo, eles têm em comum? E qual é o primeiro passo que eu tenho que ter na minha mente quando eu pensei na ideia de um tema? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que o pessoal do PPA não pensou nisso aqui de primeiro. Vou fazer um relato de experiência sobre televigilância e a saúde do idoso durante a pandemia. A Larissa, ela não acordou de manhã e pensou nisso aqui. Não, certo? Ela, quando ao pensar em um tema, o primeiro passo que ela tomou foi o quê? Foi fazer um estudo preliminar. Então, no estudo preliminar, é que você vai entender os principais conceitos sobre essa temática, você vai entender as principais características de uma doença, você vai entender os principais artigos publicados. Então, o estudo preliminar você tive a ideia de um tema na minha cabeça agora aqui. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo não é você abrir a plataforma do PubMed, coletar os artigos que estão lá e já escrever a introdução. É erradíssimo você fazer isso. É o jeito errado, certo? Então, é errado você ter ideia de um tema. Vou pesquisar sobre asma. Aí já coloca lá no PubMed, seleciona os primeiros artigos que viu lá na sua frente e já começa a escrever o trabalho, escrever a introdução. Um artigo científico, ele não começa pela introdução, ele começa pela metodologia, pela pesquisa. E você faz o estudo preliminar para quê? Porque você, como estudante, você não entende o conceito 100% das coisas. Você não é especialista na temática, por exemplo, talvez você não saiba o conceito de dermatopolimiosite. Eu fiz um trabalho sobre dermatopolimiosite e eu não sabia o conceito inicial. Então, eu fui nos livros fazer o estudo preliminar. Eu fui no UpToDate fazer o estudo preliminar para entender os principais conceitos daquela temática. E é justamente no estudo preliminar que nós vamos descobrir se esse é um tema interessante para ter uma publicação. Certo? É justamente no estudo preliminar que eu vou entender se eu tenho um potencial tema de publicação nas minhas mãos. Então, como eu descubro que eu tenho um tema potencial de publicação nas minhas mãos? Então, o que é que eu tenho que fazer, Caio? Então, o primeiro tópico que você tem que fazer, certo? Para você descobrir isso, é você fazer a seguinte pergunta. Já existem trabalhos publicados nessa temática? Mais importante, será que já existem trabalhos
que fizeram a mesma coisa que você? E essa pergunta aqui, esse tópico aqui, gente, ele é muito importante. Esse é o primeiro tópico para você saber se o que você tem nas mãos é um tema bom, é um tema importante. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Será que já existem trabalhos publicados iguais ao que eu estou pensando? Ah, eu pensei em fazer um trabalho com DataSUS. Será que já existe um trabalho com esse recorte no DataSUS? Publicado recentemente? Então, por exemplo, como eu pego aqui o exemplo do trabalho publicado pelo PPA. Análise do perfil epidemiológico de crianças vítimas de queimadura no Brasil entre 2016 e 2020. Então, o que é que foi visto nesse trabalho? Que existia perfil epidemiológico de São Paulo, da região Nordeste, do Sudeste, mas que ainda não tinha um trabalho que tivesse feito uma análise brasileira. Isso, cara, se descobre como? Fazendo o estudo preliminar. Fazendo o estudo preliminar, que você descobre essa resposta. Um estudo preliminar bem feito. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: já publicaram exatamente a mesma coisa que eu publiquei? Será que já fizeram isso aqui? Outra coisa que pode te ajudar a responder isso aqui é: há revisões de literatura publicadas no tema? Por que, cara, revisão de literatura? Por quê? A revisão de literatura vai pegar os estudos sobre aquela temática e vai resumi-los em uma tabela. Você vai aproveitar que a revisão já fez o trabalho por você e vai olhar a tabela e ver se tem algum trabalho do seu tema. Ver a metodologia, ver o desfecho. E aí você vai entender. Tem lá uma tabela. Toda revisão de literatura que se presta tem uma tabela dos artigos daquele tema, daquela pergunta de pesquisa que a revisão fez. E é nessa revisão que você vai aproveitar e vai fazer. E vai entender se o seu tema ele tem potencial de publicação. Cara, eu olhei a tabela. E eu vi que tem alguns trabalhos publicados. O que eu faço agora? Eu vi que tem uma pessoa que publicou exatamente do mesmo jeito. Então, você vai observar as limitações dos trabalhos. Cara, limitação como? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a limitação da análise do perfil epidemiológico de crianças vítimas de queimadura no Brasil. Uma das limitações que poderia ser aqui é a limitação de região. Veja bem, eu falei que os estudos que já estavam publicados, eles faziam restrição para a região brasileira, não foi? Então aqui foi o ambiente ou local de pesquisa. É uma limitação. A localidade. Estudos realizados em locais diferentes podem produzir resultados diferentes. Certo? Então, é um ponto que você precisa prestar atenção. Ah, claro, se não tiver, ótimo. Se não tiver, você vai crescer justamente onde os trabalhos não preenchem. É justamente isso. Outro exemplo aqui, tempo. Temporalidade. É diferente um trabalho que foi realizado em 1984 e um trabalho que foi realizado em 2022. Quanto tempo de coleta de dado? Quanto tempo para mudar a epidemiologia? Muito tempo. E, gente, eu me empolgo um pouquinho fazendo a aula, tá? E eu queria pedir para você que se você tá aqui no canal, por favor, tá? Não se esquece
de clicar no botãozinho para se inscrever aqui no canal, tá bom? Não se esquece também de deixar o seu like, que pra mim é muito importante. Eu posso parecer meio brava na hora das aulas, mas eu não sou, tá? É porque realmente eu me empolgo e fico um pouco indignada com algumas questões. E se você gosta dessa minha indignação, deixa o like aqui abaixo, pra mim é muito importante também. Eu queria dizer que, olha, eu sei que eu tô trazendo alguns temas novos, certo? Tô trazendo alguns temas que existem conceitos um pouco da pesquisa científica, tá? E eu queria dizer que se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, não se preocupa, tá? Coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Vou ter o maior prazer de resolver a sua dúvida, tá bom? Então coloca aqui abaixo que eu sempre respondo todos os comentários que colocam abaixo dos meus vídeos. Então vou ficar te esperando a sua dúvida, tá bom? Coloca aqui abaixo, né, até que pelo menos você gostou da aula de hoje e que te ajudou a publicar um trabalho. Bom, então coloca aqui. E mais importante ainda, já aproveitando e já que eu fiz esse parênteses aqui no vídeo, olha, abaixo aqui também tá o link para você se inscrever no intensivão, tá? No intensivão de currículo para residência. É um intensivão de 3 aulas, é gratuito, gente, é sério. E coisa grátis, até injeção na testa, né? Então, olha, lá eu vou estar te passando passo a passo que você precisa para poder construir o seu currículo de destaque passar na sua residência dos sonhos. Eu vou te mostrar como começar, tá bom? E eu faço isso poucas vezes ao longo do ano. Então, sério, aproveita essa oportunidade. Eu não sei quando eu vou fazer outro evento como esse, ok? Então clica aqui abaixo, se inscreve e aproveita, tá bom? Mas agora, fechou no parênteses aqui, já que eu abri o parênteses, e fechando novamente, voltando para esse quesito, certo? De definir as limitações dos trabalhos, tá? É preciso que você entenda justamente esses pontos que eu tô trazendo aqui. Porque vai ser justamente nesses pontos que você vai montar o seu trabalho. Então, se você viu que tem um tema que foi feito em uma região, certo? Pequena, e que foi feito com um número menor de pessoas, que foi feito de forma desatualizada, tá? Aí é que vem o seu espaço para você crescer. Aí é que vem o seu espaço para você fazer um trabalho científico. E é isso que faz o seu trabalho científico ser publicado. Essa diferença dos outros. É isso que faz o seu trabalho único. E é isso que faz a revista valorizar o seu trabalho e publicar. É isso. Isso aqui que eu estou mostrando a vocês, em outro momento, é o que se chama de lacuna de pesquisa. E é assim que identifica uma lacuna. Qual é, Clara, outra limitação dos trabalhos que eu posso estar aplicando, tá? Então, outra limitação dos trabalhos que você pode estar publicando também é no quesito de população inadequada, tá? Cara, como assim? Então, vamos supor que você está fazendo um estudo de sono, tá? E você quer avaliar sono em plantonistas, qualidade de sono em plantonistas, pessoas que trabalham de forma noturna. É errado você pegar uma população e fazer essa pesquisa que ela não trabalha em plantão, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero saber a qualidade de sono em plantonistas, o ideal é que eu colete dados das pessoas que fazem plantão e não das pessoas que não fazem. Se eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem absurdo. Se eu quero fazer uma coleta de dados sobre câncer de útero, eu não vou coletar esse dado em homens, porque homens não têm útero. Exemplo bem absurdo. Mas um exemplo de população inadequada, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, certo? É o seguinte. Eu estava pegando estudantes de medicina e avaliando a qualidade de sono deles. Iria sair com muito viés se eu pegasse, por exemplo, estudantes de enfermagem, estudantes de odontologia. Ah, cara, são da área da saúde, eu sei. Mas é diferente. Não é a população que eu estava avaliando. Não é o ideal. Vou avaliar médico. Não é o ideal para o meu estudo. Certo? Óbvio que isso vai depender de tema para tema. Assim como também, já que eu aproveitei falar nisso, metodologia. Às vezes você tem vários estudos publicados naquela temática, ele tem uma metodologia meio errada. Isso se adequa muito à revisão de literatura. Então, existem revisões de literatura que são produzidas que elas têm metodologia inadequada. Não foi usado descritores que realmente são palavras-chave naquela temática. Não foi feita uma busca ampla na literatura. Foi feita busca só em 2 bases de dados, o que é uma falha muito grande para uma revisão de literatura, principalmente revisão sistemática, que tem algumas revisões sistemáticas publicadas desse jeito, certo? Isso é errado. Existem trabalhos que buscam, por exemplo, no quesito de revisão sistemática, eles restringem para uma idade.
talvez não seja interessante, dependendo da doença, você restringir para a idade. Então, por exemplo, foi feito um trabalho no PPA recentemente sobre insuficiência cardíaca. E o foco deles era insuficiência cardíaca em idosos. E aí, na hora de coletar os dados, teve uma pessoa que disse, cara, mas por que não amplia para todas as idades? Se eu ampliasse para todas as idades, ia pegar ICC em criança. Ia pegar ICC em outras fases da vida que não fazem sentido para pesquisa. Tá entendendo? E, cara, como é que eu descubro a existência desses temas? Como é que eu descubro que existiu isso? Olha, você tem que fazer um estudo preliminar. Você vai ter que estudar a temática. Então, não adianta você ter ideia de um artigo, alucinar a ideia de um artigo e não fazer o estudo preliminar. E é por isso que tem muitos trabalhos que o pessoal se esforça para publicar, quer porque quer publicar e não vai publicar porque é água com açúcar. É mesmo que nada. E se você não quer fazer um trabalho mesmo que nada, você segue essas dicas aqui. Você segue esse passo a passo. Porque é isso aqui que vai fazer o seu trabalho crescer. Existem outros tópicos que você pode fazer para tornar o teu trabalho potencial de publicação. Mas esses tópicos que eu trouxe aqui já te ajudam bastante. Já te ajudam demais. Certo? Porque poucos trabalhos se preocupam com isso aqui lá no início. Tem gente que começa logo de cara a produzir o trabalho e quando vai ver lá na frente, empaca. Por quê? Porque não se preocupou em realizar a pesquisa lá no início. Então a pergunta que você tem que fazer é: será que minha pesquisa é realmente necessária? Será que o jeito que eu estou fazendo agora, de fato, precisa dessa informação na literatura científica? E aí eu vejo algumas pessoas que dizem, cara, eu não consigo publicar um artigo porque eu não consigo encontrar um tema. Aí, na realidade, não é que ela não consegue encontrar o tema, ela tem uma lista de temas enorme. Geralmente acontece assim, uma lista de temas enorme e ela não consegue decidir qual é o tema que ela escolhe. Ela não consegue decidir. Deixa eu dizer uma coisa pro seu coração. Do fundo do meu coração pro seu. Todo tema tem abertura para publicação científica. Todo tema tem abertura. Agora, você tem que fazer um bom estudo preliminar, estuda as revisões sistemáticas sobre o tema, abre lá no PubMed, pesquisa, que aí você vai conseguir sair de um tema geral para um tema mais específico. E quanto mais você vai afunilando, você vai encontrando áreas de pesquisa. Quanto mais você vai afunilando, você consegue alcançar outras áreas. E tem muito espaço para fazer publicação. Então, olha, acalma seu coração. Pega o primeiro tema que veio na sua cabeça aí. Pega o primeiro tema e estuda ele. Cara, eu vou estudar por quanto tempo? Estuda, passa um dia no PubMed olhando. Tira uma tarde para olhar no PubMed sobre essa temática. Você vai encontrar um desfecho importante. Você vai encontrar um pontinho para você pesquisar. Não é difícil. Agora você precisa ler. Você precisa fazer o estudo preliminar. Aí seria muito bom, né? Se eu chegasse para você e dissesse, tal tema tal, pode fazer que você vai conseguir publicar. Sendo que eu fiz o trabalho por você. Então seria muito bom, um mar de rosas. Perfeito. Só que não é assim, infelizmente. Então tem muita gente que diz, pega o professor no meio da turma e diz, professor, tem um congresso para publicar, me dá uma ideia de tema. Ele vai dizer, não sei. Por que não sei? Porque ele não pesquisou. Ele não entende sobre uma temática, ou ele não está atento a 100% a publicações científicas. Tudo bem. Quem tem que saber é você. Você que tem que chegar com o tema para ele melhorar. Certo? Então, sempre que você tiver a ideia do tema, você vai afunilando com essas perguntas que eu trouxe aqui para você. Com esses tópicos. Então, quando você chegar e encontrar um tema, você vai se perguntar, será que já existem trabalhos publicados nessa temática? Existem trabalhos que fizeram iguais ao que eu estou fazendo aqui? Será que já tem revisões de literatura publicadas nesse tema? Revisões que resumiram um trabalho sobre essa temática? Será? Tá. Existem trabalhos publicados nessa temática, iguais ao que eu quero fazer. Mas, quais são as limitações desses trabalhos? É um ambiente? É uma localidade? É o tempo?
2021, 2022, agora você quer fazer uma atualização? Eles usaram a população inadequada, metodologia inadequada? Quais foram as limitações dessa temática? Então, por exemplo, no desafio mensal desse mês do PPA, teve um pessoal que teve a ideia de fazer um trabalho sobre câncer de mama e eles queriam fazer sobre um tipo histológico em específico. Então, vê bem que de câncer de mama tem inúmeros tipos histológicos. Inúmeros, inúmeros. Se eles fizessem de câncer de mama geral, talvez não fizesse sentido, porque são informações que estão para todo mundo. Agora, eles pegaram de geral e específico. Especificaram para um tipo. E aí passou a fazer sentido. E aí passou a encontrar em diversas lacunas de pesquisa. Então, o principal, eu acho que a virada de chave que a gente tem quando está buscando estudos que fizeram... Estudos para publicar, temas para publicar. A principal virada de chave é você conseguir sair do tema geral para o tema mais específico. Porque aí você vai conseguir encontrar um tema. Um tópico para você pesquisar, um tópico para você estar somando. E eu tenho uma aluna minha, o nome dela é Letícia Almeida. E ela sempre fala assim, cara, poxa, eu acho que escolher um tema pro artigo é igual você escolher roupa. Eu achei fantástico esse exemplo que ela deu. Ela fez, cara, é igual você escolher roupa. Você entra na loja, escolhe milhares de blusas, pega várias blusas, bota tudo no saco e você termina saindo da loja com a primeira blusa que você viu. Eu achei muito legal, gente. Vocês já imaginaram que escolher tema é muito disso? Você pensa em um monte de tema, um monte de tópico, e ai meu Deus, será que isso vale a pena? Mas quando você vai ver na realidade, é você escolher um tema, fazer o estudo preliminar e investir nele. Porque você vai encontrar um tópico pra estar falando. Entendeu? Então assim, a ideia da live de hoje era justamente trazer esse esclarecimento, tá bom? E eu queria pedir que se você tivesse ficado com qualquer dúvida sobre essa temática, coloca aqui abaixo, tá bom? Não saia da live com dúvida. E mais importante ainda, se você quer saber como construir um currículo de destaque para sua residência dos sonhos, clica aqui no link que eu estou disponibilizando abaixo para você se inscrever no intensivão e estar comigo lá no dia 10 de outubro, tá bom? Participando do intensivão, participando da nossa comunidade, encontrando pessoas interessadas em publicar igualmente a você. Pessoas interessadas em produzir para o currículo, tá bom? Então foca nisso, certo? Quero ver você no dia 10 de outubro. E quero te ver também na nossa próxima aula de aquecimento, tá bom? Então fico feliz que você ficou aqui até agora. Não esqueça de deixar o like pra mim. Muito obrigado pela sua participação. E um abração, gente. Até a próxima, viu?